nossa entrevista, recebendo hoje em nossos estúdios a jornalista Tânia Mara. Tânia, em 2008, você conta que teve uma crise mundial que afetou diretamente a linha de patrocínios para o projeto. Como que foi esse momento? Foi muito difícil, Charles. No final de 2007, a gente já tinha percebido que alguma coisa não estava legal. Porque eu tinha um contato muito direto, até com o presidente das empresas no Brasil. No caso da Goodyear, por exemplo, quando eu lancei um dos meus livros, ele foi no lançamento. Era uma pessoa super tranquila e tal. E essa pessoa, por exemplo, começou a não dar tanto as caras. E eu falei, bom, alguma coisa está acontecendo. Aí, quando foi em 2008, na hora de começar a renovação dos patrocínios, eles me chamavam, todos carinhosos, com uma cartinha de recomendação na mão, porém, explicando o problema que eles estavam passando. No caso da Goodyear, os Estados Unidos estavam passando por uma crise muito forte e o Brasil, eu não sei se as pessoas sabem disso, o Brasil alimentou a fábrica da Goodyear nos Estados Unidos por um bom tempo, porque a gente estava numa maré boa. A mesma coisa aconteceu com a Nissan no Japão, a mesma coisa aconteceu com a Renault na França. Então, o que aconteceu? Eles chegaram e falaram, olha, a gente não tem condições de continuar mantendo o patrocínio. Me deram as cartinhas de recomendação e eu saí à luta. E o que acontece? Eu sempre tive patrocinadores que tinham alguma relação com o mundo do rally. Eu nunca saí, talvez da minha zona de conforto, para ir procurar fora dali, daquela área, patrocinadores diferentes. E por que era mais fácil? Conforme eu disse, não existiam projetos sociais fundamentados e que dessem o retorno que o projeto Ideia Fixa realmente dava para essas empresas a nível mundial. A gente chegou a mandar livros para fora do Brasil, para todas essas matrizes. A Nissan, em 2007, lançou a agenda deles e na primeira capa da agenda que rodou o Brasil e o mundo, falava do nosso projeto. Então, quer dizer, era uma responsabilidade muito grande. E, de contrapartida, quando a gente perdeu esse pessoal, eu tive que perder as minhas equipes de voluntários. Porque aí o que acontece? Desde 2006, esses voluntários já não estavam mais viajando comigo. Porque essas empresas já vinham dando sinais de problemas. Então, a gente teve que tirar o pezinho do acelerador, mesmo com a adrenalina a 1000, e repensar o projeto. Aí o que acontece? Meu marido, que nessa época estava trabalhando diretamente comigo, me deu ideia. Vamos transformar os beneficiados em voluntários. E o que foi assim uma grande surpresa, por quê? Porque eles estavam ali abertos para receber, é claro, as doações, mas eles tinham algumas obrigações em troca dessas doações. E eles foram extremamente solícitos e parceiros nessa fase. Foi muito legal. E o seu segundo livro, que você escreveu, que são Histórias de uma Ideia Fixa? Então, o segundo livro, ele veio por conta que eu queria mostrar, e contar sobre todo esse trabalho. Esse livro, ele foi totalmente patrocinado, por essas empresas que eu já citei. E o que a gente fez? Eu comecei a levar o livro para quem a gente já tinha encontrado pelo caminho, contando as histórias e mostrando. E ele acabou se tornando um portfólio porque ele tem muitas fotos. E o que é legal é mostrar a carinha de todo mundo. Inclusive, foi uma forma que eu tive de perpetuar o trabalho dos meus voluntários nesse livro, porque a partir de então eles já não estavam mais com a gente. Que foi muito difícil para mim não continuar tendo a equipe de apoio praticamente fixa que eu tinha. E muitos dos voluntários eram aqui de Poços. Mesmo eu estando em São Paulo, os voluntários, em sua maioria, eram Poços Caldense. Então, quer dizer, o projeto tinha sua raiz em São Paulo e em vários lugares do Brasil, porém, a gente levava uma mega quantidade de Poços Caldense e a imagem. E o que é legal dizer, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, é o apoio que a gente sempre teve da mídia local. Sempre, tanto as TVs quanto os jornais,
todo mundo sempre mostrou. A gente tem um retorno de mídia absurdo. Foi importante dar uma entrevista para a Globo, para o Serginho Grossman? Foi. Mas foi extremamente importante também ter o apoio da mídia pós-caldense. Afinal de contas, eu nasci aqui, sou daqui, e saber que o pessoal estava de olho no que eu estava fazendo quando eu não estava em Poços era extremamente importante. Tinha meu paizinho aqui, né, minha família, minhas raízes, tudo aqui. Eu acredito que um projeto com essa magnitude, né, com esse grau de envolvimento, né, não só da sua pessoa, mas de empresas também internacionais, tem toda essa credibilidade, né? Eu acho que isso facilita e a mídia realmente tem que apoiar projetos como esse, né, que leva tanta benfeitoria para pessoas tão carentes. É assim, eu costumo dizer que o rally é uma das únicas, hoje algumas outras modalidades têm um trabalho social, mas o rally, propriamente dita, o Rally dos Sertões, foi quem deu o start nisso tudo e várias equipes pelo Brasil inteiro fizeram as suas ações sociais. Em sua maioria, não aguentaram porque teria que abrir mão de alguma coisa para continuar. E eu hoje tenho várias equipes que apoiam o projeto e por isso o projeto está aqui até hoje, porque eu tenho várias equipes de pilotos, navegadores e equipes envolvidas com o mundo do rally. Por isso que o projeto está caminhando. Tânia, e logo depois veio um outro livro. Charles, Pelo Acostamento da Vida e os Andarilhos do Brasil. O que acontece? Esse livro, na verdade, eles é que me entrevistavam. Eles viam os carros do projeto todo adesivado, chamando atenção, né? O furgão da Renault, a caminhonete da Nissan, e eles me perguntavam o que estava acontecendo, isso em postos de combustíveis, em paradas que a gente fazia. E eu comecei a fotografar esses andarilhos e conversar com eles. E são histórias, assim, incríveis. Tem gente que fala, ai, menina, me deu vontade de arrancar a gravata e sair pelo mundo, né? Pelas estradas. Só para conhecer essas histórias, para tentar encontrar um pouquinho desse mundo que são os andarilhos. E, na verdade, eu coloquei vendedores de fruta da beirada das estradas, um casal de alemães que estava passando pelo Brasil e eles não têm casa, eles vivem dentro de um caminhão. Então, várias pessoas que estavam nas estradas nem sempre eram andarilhos propriamente dita. E o que é legal desse livro é que algumas faculdades de psicologia adotaram esse livro para discutir sobre cada história e montar cases, né, sobre a vida de cada um desses andarilhos. E depois dos andarilhos, eu fui falar com as crianças. Só que a gente fez uma coisa super diferente. É o livro Tupício, o Gato que Não Queria Ser Gente. E eu costumo dizer que ele é para criança dos 8 aos 88 anos. Legal. E ele foi escrito, é o primeiro livro no Brasil, Charles, escrito em português, espanhol e inglês, os 3 idiomas simultâneos dentro do mesmo livro. E foram crianças de um colégio em Marília que fizeram as ilustrações. É um livro muito interessante que fala sobre moral, bons costumes, coisas que a gente anda vendo meio perdidas, né? Então é um livro muito legal e que aconteceu também porque eu estava viajando, quando eu voltei eu tinha perdido esse gatinho. E esse gato era um gato escritor, ele já tinha escrito sobre alguns temas, que se torna uma fábula, né? Quando um animal conta uma história, a gente está falando de uma fábula. E por isso surgiu o livro Tupício, o Gato que Não Queria Ser Gente. Que bacana. No próximo bloco a gente vai contar um pouco mais dessa história para os nossos telespectadores. Vamos lá. Nós vamos para mais um intervalo, não saia daí, voltamos já.